Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu sou Grazi Paiva, eu sou cantora. Alguns me conhecem já, outros ainda irão me conhecer, porque esse vídeo está indo para o YouTube. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu me considero uma cantora que passou muitos anos acreditando não ser. Curioso, né, essa frase. Mas por quê? Porque essa pessoa que sou eu precisava passar por processos na vida para poder chegar à consciência de quem realmente era. Isso porque a descoberta hoje, que eu decidi compartilhar com vocês, do porquê eu já estudei, né, há alguns anos, eu comecei a estudar com 33 anos a música. Estudei fora da Europa, estudei com outra professora também de canto brasileira. E mesmo assim, eu passei algum tempo nesse processo, que foi perto da pandemia, passou algum tempo para eu iniciei, mas eu não acreditava que eu realmente era aquilo. Mas por quê? Porque a consciência que eu tinha era de que aquilo não era para mim. Né? Eu não nasci para ser isso. Isso era algo grandioso, era algo só para pessoas especiais, só para pessoas que nasciam com esse dom, sendo que eu nasci com isso, porque há 17 anos eu já fazia isso. Mas chega um momento da minha vida em que eu parei, né? Mas tem outro vídeo que eu conto um pouco sobre isso. Mas agora eu queria enfatizar a consciência do porquê até hoje eu não consegui montar um repertório para poder cantar lá fora. E antes eu achava que era porque eu não tinha competência, porque eu não tinha capacidade, né? Porque não entendia o porquê que acontecia isso. Com a consciência dos últimos anos, dos últimos meses, que eu venho estudando sobre mim, sobre o autoconhecimento dentro de mim, então eu percebi que eu tenho uma grande sensibilidade, né? Eu sempre senti muito as emoções, tanto minha, quanto das pessoas, quanto dos ambientes. Dos sons, eu tenho um ouvido muito, muito sutil. E tudo isso era uma confusão na minha cabeça, porque eu não conseguia entender, porque eu na infância, isso tudo era muito, eu nasci com isso tudo era forte para a criança, ela não entendia, não teve quem explicasse para ela. Então nessa fase, ela começou a bloquear, eu comecei a bloquear os sentimentos, as capacidades que eu tinha, junto com tudo isso, criando, me agarrando a padrões e a crenças de não conhecimento, de não reconhecimento de si mesmo, de não merecimento. Então, para poder me adaptar ao ambiente, porque isso é uma coisa natural, as crianças chegam na família, elas tentam se adaptar, elas tentam pertencer, elas querem ser amadas, querem ser vistas e reconhecidas. E eu tinha até isso, de querer a validação externa das pessoas, do mundo, né? De mim mesma, nem de mim mesma não tinha essa validação. Por quê? Porque existiam padrões e crenças negativas que elas me faziam acreditar que eu não era capaz, que eu precisava não sei de quê para poder começar. Mas ao mesmo tempo, essa sensibilidade, ela me trouxe algo que hoje é isso que eu quero trazer para vocês, do sentir as vibrações do que a música passa para as pessoas, a vibração sonora do que isso causa nas pessoas, tanto em mim quanto nas pessoas, porque quando eu escuto algo e eu sinto algo, mas eu não sei identificar o que causa em mim, isso está me deixando em um nível em que eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Então, quando eu comecei a estudar a música, eu achava assim, eu já percebia que certas letras, eu não queria cantar qualquer música. Certas letras, para mim, elas tinham influência nas pessoas, tanto em mim quanto nas pessoas. Por quê? Porque eu já tinha essa consciência de que eu cresci ouvindo padrões, ouvindo coisas, de que elas gravaram e definiram a minha realidade. Uma realidade que era falsa, de quem eu não era de verdade, de quem eu não tinha talento, de que eu não podia fazer tal coisa, de que só quem podia eram pessoas especiais,
que eu não tinha capacidade para fazer tal coisa. Eu nasci só para cumprir ou para trabalhar em qualquer coisa, para poder fazer qualquer coisa, mas não que a música eu não podia fazer. E não encontrei espaço para acolhimento em relação a isso. Então, essas crenças, elas limitam a pessoa, né? E como me limitou, eu não entendendo a minha sensibilidade, eu não conseguia discernir o que estava acontecendo dentro de mim. Como é que eu ia passar para as pessoas algo que eu não tinha consciência do que ia acontecer dentro de mim? Então, isso é um dos primeiros fatores em que eu não... essa consciência de que eu preciso entender, essa consciência de que eu preciso entender o que está acontecendo para poder passar para as pessoas. Então, eu sentia, mas eu não entendia. Então, eu precisava trabalhar isso dentro de mim. Quando eu comecei a trabalhar esse meu sentir, equilibrar as minhas partes, curar os meus traumas, coisas que eu tinha desde a infância, que não foi fácil, mas aqui não cabe falar sobre isso. Então, eu comecei a entender, comecei a perceber que eu sentia muito mais do que eu imaginava. Mas eu tinha bloqueado isso para poder pertencer, para poder caber e não ficar muito diferente da minha família. Porque se eu acreditar em mim, eu posso crescer. Hoje eu sei que os padrões e as crenças, elas causam isso, a realidade da pessoa, ela cria a realidade através desses padrões, dessas crenças de quem ela acredita que ela é, mas não de quem ela realmente é. Quando eu tenho um dom, um potencial, e eu acredito que aquele potencial ali, ele não pode ser vivido por mim, de que a minha família toda não tem pessoas que vivem um potencial assim, ou de que a música era só para pessoas que tinham dinheiro, então a música é só para as pessoas que eram especiais, pessoas que não tinham, que nasciam com algo maior e outras não nasciam com nada. Então acreditar nessa crença negativa. Hoje eu sinto as vibrações das músicas, o que elas me causam. Eu não entendi que eu não conseguia passar isso para as pessoas, por quê? Porque eu não conseguia entender que vibração aquela música me causava. Por exemplo, se eu escuto uma música de alta vibração, ela me causa sensações de alegria, de felicidade, de bem-estar. E eu sinto que o meu corpo se eleva, o meu corpo fica melhor, eu fico mais leve, a minha consciência, meus pensamentos ficam mais positivos. Eu não tenho pensamentos tanto de cobrança, de culpa, né? Eu consigo me elevar e sentir que eu posso mais do que eu imaginava. Quando eu começo a escutar certas canções que elas baixam essa frequência, eu começo a sentir um embrulho no estômago. Hoje eu sinto fisicamente um embrulho no estômago, meu corpo fica pesado, eu sinto uma sonolência e os pensamentos começam a ser negativos, porque os pensamentos começam a me atacar. Eu começo a ter pensamentos de culpa, pensamentos de incapacidade, pensamentos de cobrança extrema. E claro que esses pensamentos, essas crenças, elas também fazem parte de certas memórias que a gente carrega dentro da gente. Essas memórias dos nossos pensamentos, esses pensamentos não são todos, são também da infância, do que a gente acarretou desde que a gente nasceu, mas também são de outras, de nossos antepassados que vieram antes da gente, que hoje cientificamente é constatado que a gente carrega no nosso DNA não só a aparência, né, estética fisicamente desses antepassados, como também carregamos as suas emoções, as suas vitórias, os seus fracassos, as suas guerras, as suas lutas que tiveram nessa vida. E, consequentemente, carregamos os pensamentos de escassez, ou de vitórias, ou de fracassos. Então, essas emoções, essas memórias, elas ficam aqui gravadas no nosso corpo. E o corpo é onde se revela tudo. Por quê? Porque o nosso pensamento cria a nossa realidade. Quando eu penso, automaticamente eu sinto, e o sentir, ele causa no meu corpo uma sensação. E uma afeta em alguma parte do meu corpo.
Antes eu não tinha essa consciência. Hoje eu estou muito mais sutil em relação aos trabalhos de autoconhecimento que eu fiz e tudo, de terapias, então eu consigo perceber isso nitidamente. E eu faço esse vídeo assim, eu creio que poderá ajudar, com certeza alguém pode se identificar com essas sensações e às vezes nem saber o porquê que está sentindo isso. Por exemplo, tem uma certa música, eu até anotei algumas canções, tanto algumas canções minhas que eu já escrevi, antes eu não tinha essa consciência, agora trabalhando nelas, que eu fui cifrar elas, porque elas chegam para mim em forma de melodia e eu escrevo, depois é que eu vou pegar no violão. Quando eu fui cifrar elas, algumas eu percebi que elas, por exemplo, a que eu estou cantando agora ultimamente, Água Mãe, é uma música que ela me eleva, ela me deixa muito pra cima, ela me deixa muito legal, ela me deixa bem, me dá pensamentos positivos, me deixa mais leve. E quando eu escuto outra canção minha, que Encontro, por exemplo, que ela já é uma canção que eu sinto uma tristeza, porque eu escrevi ela de acordo com essa conexão que eu queria com a minha essência, né, com a minha parte realmente mais da infância, a minha essência real, de quem eu realmente sou. Quando eu sinto essas sensações de tristeza, então eu percebo que já começo a perceber essa sensação no corpo, essas sensações no meu corpo. E essas sensações, essas sensações que causam em mim, eu não entendia antes como é que eu poderia equilibrar isso na minha vida. Porque eu sendo alguém sensível a isso e alguém que canta, né, que sente, mas não entendendo tudo isso, não conseguia passar isso para as pessoas externamente. Eu me sufocava às vezes, me desesperava, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas agora consciente de tudo isso, eu consigo perceber que o quanto a importância das músicas, das canções, a importância sonora e vibratória do que ela causa, tanto a emoção da pessoa que está escrevendo a música, né, que passou a música quando ela escreveu, quanto que as notas vibratoriamente causam dentro de mim, no meu corpo, e com certeza causam em muitas pessoas. Só que é preciso um trabalho e uma consciência, né, de limpeza, de cura, de realmente sutileza do nosso estado mental, emocional e físico, para poder a gente chegar a essas conclusões, a esse sentir. E por que eu estou trazendo tudo isso? Assim, porque não só por mim, né, mas eu creio que essa consciência pode ajudar muitas pessoas através de um propósito maior, porque a importância da música, do sentir, do que ela causa na pessoa, eu amanheço de manhã. Se eu coloco uma música, por exemplo, se eu colocar Every Day, oh right now, when I had it, na 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 na, take me fast. Eu sei que essa música é do High School Music, é da minha adolescência. Então, é uma música que me eleva, que eu já sinto, e estou ali tocando ela, estou cantando ela, estou dançando, e me sinto bem, eu passo o dia bem se eu ficar nessa vibração. Se eu me permitir, e os meus pensamentos, eles ficam elevados, ficam bem, mas se eu me permitir escutar outro tipo de música, outra música, do mesmo grupo, isso é porque eu estou testando várias músicas, né? Do mesmo grupo, You Are The Music In Me. You are the music in me, na 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 na, na 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 na, yeah. You are the music in me, how in the world in some point in time, and to listen. Essa música, ela parece muito legal, assim, o pessoal dança e tudo, mas ela causa uma sensação de melancolia dentro de mim. Antes eu não entendia, eu pensava que era porque eu que estava com essa melancolia. Mas se eu estou bem, se eu estou me sentindo bem, eu acordei bem, tarará. Se eu colocar a música como eu coloquei hoje,
eu comecei a cantar, mesmo sem colocar, mas só cantar ela, só cantar a vibração dela, eu já comecei a sentir um embrulho aqui no estômago. Aí eu fui caminhar, né? Eu fui caminhar e tudo, e eu tava com aquele embrulho, porque eu tinha cantado também outra canção minha, que ela é aquela do encontro, que ela também causa essa sensação. E eu fiquei com aquilo ali, nossa, tá um peso aqui, eu tava sentindo pesado, eu tava caminhando, tava mal conseguindo abrir os olhos assim, para poder realmente ver o dia, como é que tava e tudo. Daí, eu disse, agora eu entendi. Aí eu comecei a cantar a outra música, essa do High School Music, Everyday. Quando eu cantei essa música, aí, milagrosamente, comecei a me sentir mais tranquila, comecei a me sentir mais melhor, mais leve, o embrulho passou, meus olhos se abriram, comecei a ver assim, quanto o dia estava bonito, eu comecei a ver o quanto as folhas eu gosto de caminhar, o quanto as coisas que eu poderia fazer, os projetos que eu já estava fazendo, que eu estava pensando para fazer no dia. Tipo assim, quando eu estou na vibração mais baixa, eu fico deixando meus projetos, eu fico procrastinando, ou então me vem a sensação, vou deixar isso aqui para depois, não vou nem fazer. Eu vou trabalhar, a pessoa pode até trabalhar, mas trabalha assim, sem mau gosto, sem aquela coisa, sem realmente fazer o que você está fazendo, porque você está só fazendo aquilo ali, está só sobrevivendo, não está vivendo, entendeu? É tipo assim. Então, isso é uma das coisas que hoje, com essa consciência, tem me restituído o que, principalmente? O bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Claro, é necessário um processo de autoconhecimento, um processo em que você, se a pessoa escolhe que caminho realmente ela quer seguir. Porque já dizia uma minha mentora, que eu gosto muito, me seguiu por alguns anos, e fiz alguns cursos com ela e me ajudaram muito demais. Uma consteladora dizia assim, a Fernanda, só existe 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da morte é aquele caminho onde eu estou ali, mas estou sobrevivendo. Eu estou fazendo aqui essas coisas, eu estou tentando agradar todo mundo, eu estou tentando agradar minha família, eu estou não me posicionando, eu estou vibrando de acordo com o que a música está tocando aí as pessoas, porque eu não quero ofender as pessoas, porque eu quero manter a paz, então não me posiciono, não sou quem eu sou, eu uso máscaras para poder ficar bem na sociedade. E assim eu me afasto da minha essência. Isso tudo eu estou dizendo por quê? Porque eu só estou descobrindo tudo isso porque eu estou me reconectando com a essência de quem realmente eu sou. E não com quem a minha criança acreditou ser para poder se adaptar dentro de uma família e dentro da sociedade. Vê como as coisas estão interligadas? E o caminho da vida? O caminho da vida é o caminho em que eu me reencontro comigo mesma, eu começo a agir de acordo com a minha consciência, com as minhas vontades, com os meus desejos, eu me posiciono, eu digo o que gosto, o que eu não gosto, o que me incomoda, o que não me incomoda, eu digo quem eu sou, eu começo a acreditar nos meus sonhos, eu começo realmente a me colocar na vida que foi escolhida para mim. Então, quando eu estou no caminho da vida, eu me sinto muito melhor, eu estou indo rumo a que realmente eu acredito, eu estou criando aquilo que realmente era sempre para ter sido assim, sempre para ter criado sempre. E tudo isso, o caminho da vida, é um caminho em que eu me sinto muito mais original, mais eu mesma. E como é que eu queria fazer a música sem me sentir eu mesma? Entendeu? Essa é a pergunta. Como fazer a música sem exprimir a minha vulnerabilidade, sem ser quem eu realmente sou, sem me conectar com essa criatividade que tinha ficado aprisionada lá atrás, devido a todas as traumas e as coisas que eu vivi e as crenças que eu acreditava que eu era, mas que eu realmente não era.
entendeu? Então, resumo de tudo isso. Por que é importante para mim, talvez para outra pessoa que vai escutar esse vídeo, ela vai se sentir tocada, não sei, quem sabe. Estou aqui compartilhando algo da minha vida, da minha consciência, do meu ser, do meu sentir, com uma sensibilidade que eu tenho, que eu sempre tive, mas que agora eu tenho mais consciência, do porquê é importante para mim as canções, as músicas, porque elas carregam algo importante na transformação desse ser, de quem eu sou. Porque se eu percebo quanto elas me influenciam, o que as letras querem me dizer, o que a influência vibratória da música causa em mim, na minha psicologia, no meu emocional, no meu corpo físico, eu vou rumo a uma vida melhor. Estou caminhando rumo a um bem-estar, a um dia mais disposto, mais alegre, mais eu mesma, criando, a minha criatividade começa a ficar melhor, começa a desenvolver, eu começo a encontrar e ver talentos que eu nem imaginava que tinha. Mas quando eu não percebo isso, eu continuo vivendo uma vida que talvez é uma vida, que será realmente que é a vida que eu gostaria de ter? Será que eu estou vivendo a partir de mim ou para caber e agradar a muitas pessoas, principalmente a minha família? Entendeu? Esse é um questionamento assim que eu cheguei a conclusões em que tem me trazido muita paz, muito desenvolvimento da minha criatividade, do meu ser como ser humano, como pessoa, como alma, como propósito aqui nessa vida. Eu sei que eu estou só no começo, eu estudei muitas coisas esses anos, já desenvolvi muitas coisas, creio que até a minha oratória ficou muito melhor, mas eu precisava descobrir isso para chegar a quê? Que a junção de todo esse descobrimento me causa um equilíbrio dentro de mim. Porque eu reconhecendo o quanto uma música, uma canção me orienta vibratoriamente, de uma forma, me deixa de tal forma, os pensamentos começam a me diminuir, a me cobrar, a me causar uma sensação de culpa, de inferioridade. E eu continuo naqueles pensamentos vibratórios, eu crio uma realidade que não é realmente a realidade que a minha alma é capaz de criar. Eu crio uma realidade em que, no fundo, a minha alma sabe que tem méritos muito maior para poder viver aqui, para evoluir, do que ela realmente acreditava. Então, tipo assim, todo esse conhecimento, para mim é como uma bênção, porque agora eu me sinto mais capaz de ter a consciência, de ter presença, de olhar e reconhecer quem eu sou, reconhecer os meus talentos, reconhecer o que realmente eu quero fazer com a música. Não é só abrir a boca e botar para fora palavras, sons. Tipo assim, elas transmitem muito mais do que a gente imagina. E elas podem influenciar muito na criação de uma realidade melhor para nós. Aí eu fico com hoje eu termino aqui com uma certa reflexão, né? O que eu realmente quero criar? Eu quero criar uma vida ou uma morte? Não no sentido metafórico, mas no sentido mesmo assim, de consciência, do que realmente eu quero para essa vida. Eu tenho 43 anos, passei uma vida acreditando ser uma pessoa que realmente não era.
que não tinha criatividade ou capacidades, mas que agora eu começo realmente a entender, a enxergar quem eu realmente sou de verdade. É só um estupim, mas que esse vídeo possa beneficiar ou contribuir na vida de mais alguém que sente e talvez nem entenda, né? Que sente e talvez nem entenda, porque todas as almas que estão aqui, todas as pessoas que estão aqui, todos nós temos capacidade para muito mais do que a gente imagina. Só que a gente não percebe, não entende o quanto os padrões e as crenças negativas, destrutivas, podem influenciar negativamente na construção dessa vida real que a gente talvez no fundo deseje, mas não sabe às vezes por onde começar e nem sabe entender o porquê que está sendo bloqueado por aquela vida. Enfim, eu termino esse vídeo com essa consciência, com essa satisfação, com essa alegria, essa alegria profunda, transformação de dentro para fora de mim, por essa reconexão com a minha essência, que eu acredito e desejo que muitas pessoas sintam e vivam isso, porque essa reconexão é o que traz a nossa real vida, real consciência de o que é estar aqui, do que é estar vivendo, do que é viver dos nossos sonhos, dos nossos prazeres, do simples, não falei do sonho, pode nem ser um sonho grande, mas começando dos sonhos simples, de ver os detalhes nas coisas mais simples do dia, de ver o detalhe de uma planta que está crescendo, de tomar um cafezinho e sentir aquilo ali de verdade, com presença, e não simplesmente passar automaticamente por aqui e acreditar, tá bem. Mas será que eu realmente estou bem? Deixo um abraço, um beijo bem forte em todo mundo. Se alguém tiver dúvida, se alguém tiver algum bingo, né, assim, da sua vida, ou se sentiu tocado por esse vídeo, pode me escrever nos comentários, pode me contatar e a gente vai compartilhando. A coisa mais legal do mundo que eu estou percebendo, que isso me emociona, é poder compartilhar essas sensações, essa vida que está nascendo, o mundo da música, mas no sentido mais profundo, não no sentido superficial, não para ganhar, mas primeiramente para poder servir de forma mais humana, mais sensível, mais inteira de si mesma, de mim mesma, né, eu quero dizer. Deixo um beijo grande e um abraço, gente. Agradeço demais.